e é o capítulo 64. Eu quero ler com vocês o versículo 1 e o versículo 2. Até o versículo... Não, vamos ver um pouco mais. Até o versículo 4. Capítulo 64 de Isaías, do 1 ao 4. Tem data? Ah, tem ali. Tem ali data show, glória a Deus, né? Glória a Deus, irmão. A tecnologia está chegando. Vamos aqui no texto que está ali, que diz assim: se fendesse os céus e descesses, e os montes se escoassem de diante da tua face, como fogo abrasador de fundição, fogo que faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, e as nações tremessem diante da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que nunca esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Senhor, nós já expressamos aqui essa noite o nosso louvor, a nossa gratidão. Já louvamos aqui junto com o Ministério de Louvor, junto com a nossa UFEBRAC, junto com a tua filha, Senhor, que também ofereceu a ti um louvor. Já ministramos algo da nossa alma, do nosso coração. Já expressamos a ti a nossa gratidão, o reconhecimento que tu és o único que merece toda adoração e todo louvor. O Senhor é o único Criador de todas as coisas, e como diz a tua palavra, fomos feitos, criados para o louvor da tua glória. E nós te louvamos, Senhor, e te exaltamos, e reconhecemos que tu és o maior aqui nessa casa, que tu és o único que merece ser adorado, exaltado, honrado, louvado, aplaudido. Tu és o único que merece toda a exaltação. Agora, Senhor, é o momento de nós ouvirmos a tua voz. Espírito Santo, tu és aquele que tem falado através da palavra. Tu és aquele que tem inspirado homens e mulheres como instrumentos teus para ministrar a tua palavra. Nós nos preparamos, nós meditamos, nós escrevemos, mas entendemos que a inspiração, que a graça, que a unção vem do céu. É ela que convence o coração, é ela que quebra o jugo, é ela que transforma a alma, é ela que muda conceitos dentro da nossa vida. Então, Espírito Santo, como tu moveste no momento do louvor, move agora através da palavra, move o coração de cada um que adentrou aqui essa noite, move a minha vida, porque eu preciso e dependo da tua graça, da tua unção, do óleo da tua presença sobre a minha vida. Espírito Santo, que nenhuma preocupação, que nenhuma ansiedade, que nada tire esse momento singular da tua palavra, mas que todos, Espírito Santo, estejam atentos à tua voz, nos detalhes, em cada momento da ministração, que os nossos corações, que os nossos ouvidos estejam atentos à voz do teu Espírito, e que tu possas falar o nosso coração essa noite, em nome de Jesus, amém. Se assente, meus queridos. Esse livro foi escrito, como diz o nome do livro, Isaías. Isaías foi o homem que teve a inspiração do Espírito de Deus para escrever este livro. Isaías foi o profeta que profetizou as maiores, impactantes profecias. Foi um profeta que falou do Messias, do Salvador. Foi ele que teve essa inspiração do alto que viria um Salvador, que
que viria alguém que iria mudar conceitos, mudar vidas, transformar pessoas. Ele teve essa inspiração, e o seu nome significa o Senhor salva. Então ele foi um profeta que impactou, que teve as maiores profecias, que falou da vinda do Messias, que falou do príncipe da paz, do Pai da eternidade. Ele falou daquele que viria e traria salvação para a humanidade. Ele falou a respeito disso. Então o seu nome significa o Senhor salva. E o seu ministério começou na morte do rei Uzias. Uzias foi um grande rei, mas Uzias morreu. E é bom dizer na introdução que Uzias foi um rei que trouxe estabilidade para a nação de Israel, apesar de ter dado uma desviada no final, ensoberbecer o seu coração, mas foi um rei que trouxe tranquilidade. E a morte do rei Uzias preocupou o povo, preocupou a nação. Mas nós como cristãos temos que entender: reis passam, governos passam, presidentes passam, pessoas passam, mas Deus continua no trono, todo poderoso, continua regendo todas as coisas. Ele levanta rei e abate rei. Ele é o Deus todo poderoso, e Deus nunca sai do trono. Deus continua eternamente no trono. Passa-se reinos, impérios, pessoas, e Deus continua governando todas as coisas. E aí aparece o profeta, e ele profetiza durante 40 anos, alguns dizem 60 anos. Não quero entrar nesse detalhe, mas foi um profeta que profetizou durante 5 reinados. 5 reis se passaram, e Isaías foi aquele homem que profetizou. Foi um homem usado por Deus. Quando Deus o chamou, foi um divisor de águas. Isaías era um profeta que tinha uma boa condição, que vivia no palácio, que tinha uma boa família. Mas aquele dia que o Senhor se manifestou na vida de Isaías, ele abriu mão de tudo e se tornou um profeta de Deus. Para ele a coisa mais importante não eram os bens, não era a posição, não era o status. Quando Deus tocou, quando aquela brasa purificou os seus lábios, Isaías entendeu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu abro mão de tudo para ser um profeta do Senhor, para ser um homem do Senhor. Foi isso que Paulo diz: tudo que eu tive, posições, reconhecimento, medalhas, tudo isso para mim eu considero como esterco, porque para mim a coisa maravilhosa é a presença, é ser um profeta, é ser um discípulo, é ser um apóstolo do Senhor. E o que eu digo essa noite para nós: não existe coisa melhor do que ter o Senhor, do que ter Deus. E quando o profeta, lá no capítulo 6, tem aquele encontro com Deus, que Deus purifica os seus lábios, que ali é um divisor de águas na vida do profeta, na vida de Isaías. Isaías, quando recebe essa porção, essa purificação, ele começa a exortar, começa a confrontar, começa a consolar, começa a edificar, começa a consolidar. E ele entende que a presença do Senhor foi um divisor de águas na vida dele. Porque a presença do Senhor, quando Deus purifica a vida dele, lhe dá coragem, lhe dá intrepidez, lhe dá ousadia. Ele não temia reis. Quando Deus mandava ele falar, ele falava. Profeta é assim. Profeta não é aquele que adoça os lábios do povo. Profeta é aquele que recebe recado do céu e manda o recado do céu.
E quando Deus não fala para confrontar simplesmente, para colocar na parede. Quando Deus fala, Deus quer transformar, Deus quer mudar, Deus quer quebrantar a nossa vida. Deus quer ver em nós a atitude de dizer: Senhor, eu preciso de Ti, muda a minha história e muda a minha vida. A presença de Deus é isso. E aqui nós olhamos esse capítulo 64, e Isaías diz, ele clama a Deus e pede a intervenção sobrenatural de Deus. Ele pede algo soberano de Deus, sobrenatural de Deus sobre o povo de Israel. Ele usa uma linguagem, fenômenos extraordinários, porque ele diz: ó Senhor, rompa os céus, isto é, rasgue os céus, os montes tremam diante, os céus desçam diante da tua presença. Ele diz a respeito da presença do Senhor: Senhor, rasga o céu. Rasga o céu, Senhor, faz estremecer os montes e acende o fogo da tua presença. Faz isso, Senhor, no meio do teu povo, porque precisamos de algo extraordinário do Senhor no meio do povo de Israel. Sabe o que Isaías está dizendo? Nenhum poder terreno pode mudar a história desse povo. Nenhum bom governo pode mudar o coração desse povo. Senhor, nada pode trazer alento para esse povo. Por isso, Senhor, rasga o céu, desça os montes, acenda o fogo, para que a tua presença seja manifesta no meio de nós. Porque se essa sua presença se manifestar, coisas extraordinárias vai acontecer. E se isso acontecesse, haveria um grande agir de Deus e uma grande restauração de Deus no meio do povo de Israel. Aí eu olho um pouco para nós essa noite. Eu enxergo um pouco nós aqui essa noite. A necessidade que temos desse mover de Deus, desse agir de Deus. Nós às vezes nos preocupamos tanto com finanças, com paredes, com coisas bonitas. Tudo isso é bom, bom data show, um bom som, uma igreja linda, bonita. Mas não adianta ser uma igreja linda e bonita e não ter a presença mais importante, a presença sobrenatural de Deus no meio da igreja. Isso não tem nenhum valor quando a presença de Deus não está. E às vezes nós nos preocupamos com pessoas influentes, preocupamos com coisas e nos esquecemos de chegar e pedir para Deus: Deus, eu tenho pintado as paredes, eu tenho cuidado da igreja, mas a coisa mais importante é que o Senhor rasgue os céus e manifeste a tua glória no meio da igreja. Senhor, rasga o céu e manifesta a tua glória, porque quando a tua glória se manifesta, a nossa vida se torna maiúscula. Nós nos tornamos crentes que não tem medo. Nós vamos até as portas do inferno, e o inferno não prevalece contra nós, porque é o poder do Espírito Santo e a ousadia na nossa vida. Não há medo, há coragem, intrepidez. Quando a glória do Senhor se manifesta, há entusiasmo espiritual, há ânimo, há vontade. Não é gostoso estar no lugar onde o Espírito Santo se manifesta? Não é gostoso fazer a obra quando o Espírito Santo nos usa? Não é gostoso cantar um louvor e ver a unção de Deus através da nossa vida influenciando pessoas? Não é bom poder pregar a palavra e ver o céu se romper e descer no meio da igreja? Não existe coisa melhor, porque quando a presença de Deus está, há entusiasmo, há ânimo, há vontade, há uma visitação extraordinária de Deus no meio da igreja. É algo poderoso.
Mas eu quero olhar um pouco esse texto, porque esse texto tem algumas coisas que são importantes para nós aqui como igreja essa noite. É bom nós olharmos um pouco esse texto e entender que a presença do Senhor, ela vai só se manifestar, ela só vai acontecer quando houver no meio da igreja corações sedentos pela presença de Deus. Foi isso que Isaías disse: Senhor, rompa os céus, Senhor, tremam os montes, acenda o fogo. Isaías disse no capítulo 9: olha, Senhor, olha para nós, porque nós somos o teu povo. Isaías está dizendo: Senhor, o segredo de tudo isso é a tua presença, e nós desejamos, nós queremos que a tua presença seja algo sobrenatural sobre a nossa vida, sobre a nação de Israel. E sabe, irmãos, é bom dizer essa noite que Deus só se manifesta quando existe pessoas que têm sede da presença dEle. Deus é aquele que só revela a sua glória quando existe pessoas que desejam a presença dEle. E quando um coração deseja a presença de Deus, quando um coração, uma vida tem sede de Deus, Deus tem prazer de manifestar a sua glória. Deus tem prazer de tocar a nossa alma, o nosso coração. Deus tem prazer de nos levantar, de nos encorajar. Quando alguém procura Deus, Deus se manifesta, Deus se revela. E nós temos que olhar um pouco para nós e entendermos, como diz aqui o texto, que nós somos barro. Barro, quando não tem o sopro divino, não tem nenhum valor. Mas quando sopra a vida, como é a nossa vida, se acontecem coisas sobrenaturais e extraordinárias. Nós temos que entender que nós precisamos a cada dia dessa Shekinah, dessa presença, desse manifestar da glória de Deus no meio da igreja. Nós temos que entender que a pessoa, que o ser, que traz energia, que dá sabor, que traz alegria para uma reunião como essa, não é o pastor que prega, não é a irmã que canta, não é o instrumentista que toca. Quem dá sabor, quem traz alegria, quem muda o coração, é a presença do Espírito Santo no meio da igreja. É Ele que faz uma reunião ser uma reunião diferente. É Ele que faz o pregador, na sua simplicidade, transmitir algo, e coisas extraordinárias acontecem. O grande problema é que nós queremos holofotes, queremos notoriedade, nos achamos a última bolacha do pacote, não é verdade? Achamos que Deus precisa de nós, achamos que o reino, que a obra não vai para frente se não tiver nós. Irmão, quem usa o vaso é o Espírito Santo, quem toca a igreja é a presença de Deus. Quem convence um coração duro e quebra ele é o Espírito Santo. Quem traz vida à nossa vida é a presença de Deus. Quantas vezes eu já entrei na igreja cabisbaixo, preocupado, mas a manifestação de Deus desceu sobre a minha vida, e eu pulei, e eu regozijei, e eu disse: eu estou saindo daqui abastecido, animado, encorajado, pronto para a guerra. Porque a presença de Deus fez isso. Mas parece que as pessoas estão se achando mais importante do que Deus. Parece que tem reuniões que o Senhor fica na porta, mas não pode entrar. Porque é só eu.
se fazem tronos dentro da igreja e se esquecem que o único que assenta no trono aqui é o Deus, que o único poderoso aqui é Deus, que o único que é ilimitado é Deus. Nós somos barro, mas Ele é poderoso, Ele é grande, Ele sopra a vida, Ele faz coisas extraordinárias. Mas as pessoas acham que é isso. As pessoas vêm à igreja, não procuram o Deus da bênção, mas a bênção do Senhor. As pessoas estão mais preocupadas com a bênção. As pessoas vêm querendo bênção. Eu não estou dizendo que não é bom procurar a bênção, porque aqui é o lugar da bênção. Mas eu entendo que quando eu procuro o Deus da bênção, a bênção acompanha a minha vida. Amém? A bênção é uma consequência da minha vida com Deus. Mas as pessoas procuram bênção, querem bênção. Hoje o evangelho mudou. Parece que o evangelho hoje é o evangelho de dar, de querer, de possuir, de alcançar. Se pensa em bem, se pensa em casa, se pensa em conquista. Eu quero dizer essa noite para você, na abertura dessa campanha, coração abrasador, que a coisa melhor que nós temos que desejar não é os bens, não é a casa, não é o carro. A coisa maior e melhor é a presença de Deus. É a presença de Deus. A presença dEle faz de nós uma vida maiúscula. A presença dEle faz a nossa vida ser diferente. A presença dEle faz nós esquecermos que os bens da terra a traça e a ferrugem consome, mas aquilo que está no céu é eterno, e a traça e a ferrugem não consome. Isaías diz aqui: Senhor, rasga o céu, tremam os montes diante da tua presença. Senhor, olha para nós, que nós somos o teu povo. Sabe o que eu quero que você saia daqui essa noite? Não saia pensando em construir as tuas torres de Babel. Não é isso. Isso é consequência de vida com Deus. Quando você anda com Deus, Deus dá a casa, Deus dá o carro, Deus abençoa a família, Deus acrescenta, Deus cuida, Deus provê a tua mesa. Deus não deixa um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus vela, Deus abençoa, Deus cuida, Deus protege, Deus faz isso. Mas eu quero que essa noite você entenda e saia daqui. A coisa mais importante não são as conquistas. Eu quero sair daqui com a presença de Deus sobre a minha vida. Eu desejo a presença de Deus. Eu quero a presença de Deus. Abacuque, ele diz: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Senhor, faz um reboliço. Senhor, traz uma renovação, traz um revestimento. Senhor, muda, transforma. Deus, traz ânimo no meio da tua igreja. Quando o salmista diz: assim como suspira a corça pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Sabe o que Deus quer aqui essa noite? Ele quer pessoas sedentas da sua presença. E se você desejar Deus, Ele vai se manifestar sobre a sua vida. Ele vai se revelar a você. Se você desejar Deus, Deus vai fazer algo extraordinário sobre a tua vida. E de vez em quando nós temos que parar e dizer: Senhor, rasga o céu. Senhor, desça aos montes e manifesta a tua glória na minha vida. Como Paulo diz para Timóteo: aviva o dom que é em ti, reaviva esse dom. Olha, muda conceitos, muda a tua vida, se anima, se encoraja e deseja a presença de Deus. Deus deseja que pessoas aqui queiram a presença dEle. Deus gosta de pessoas que tenham sede da presença dEle. Deus ama pessoas e se revela a pessoas que não quer a sua bênção simplesmente, mas quer a sua presença.
E quando a sua presença se manifesta, aí vem a bênção, aí vem a porta aberta, aí vem a conquista, aí vem a vitória. Mas a pessoa entende: o que eu tenho de maior não é o carro que eu tenho na garagem, não é a casa que eu tenho. O que eu tenho de maior é a presença de Deus, é a presença do Senhor. Ela é a coisa maior que eu tenho na minha vida. Nós temos que a cada dia reconhecer que precisamos dele. Irmão, se algo tem acontecido na tua vida extraordinária, engrandeça ele e diga: é por causa dele que eu estou assim, é por causa dele que as coisas acontecem através da minha vida, é porque ele está sobre a minha vida. Se a presença dele sair, ai de mim. Foi assim com Sansão, foi assim com Saul. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor saiu de Saul. Saul foi um bom governo sobre Israel, mas começou a tomar caminhos errados, e a presença do Senhor saiu da vida dele. Você sabe o que aconteceu quando o Espírito do Senhor saiu da vida dele? Um espírito mau começou a atazanar a vida dele, que ele precisou de Davi para tocar a harpa, porque quando Davi tocava a harpa, o espírito mau saía. E esse mesmo espírito que saiu de Saul, quando Samuel foi na casa de Jessé e desceu o óleo, a partir daquele momento Davi recebeu o Espírito do Senhor, e ali foi um divisor de águas na vida de Davi. Ali começou a acontecer coisas extraordinárias na vida de Davi. Davi muda, Davi se encoraja, Davi vai lutar com um gigante, Davi se oferece, Davi se torna um guerreiro, Davi se torna um bom soldado, Davi se torna comandante, Davi se torna rei, Davi se torna uma pessoa querida pelo povo. Por quê? Porque o Espírito do Senhor estava sobre a vida de Davi. Sabe o que eu digo para você essa noite? Você é o que é, porque sobre a tua vida está o Espírito do Senhor, a presença do Senhor. Entenda que tudo aquilo que acontece na tua vida é porque o Espírito Santo está sobre você. E sabe o que Ele quer de nós hoje? Ele quer que você deseje Ele muito mais. Como a corça suspira pelas águas, assim eu te desejo, assim eu te quero. A minha alma tem sede de ti. Senhor, rasga o céu e manifesta a tua glória aqui no nosso meio. Manifesta a tua Shekinah. Quando o Senhor chega, os montes estremecem, as coisas acontecem, os demônios são expulsos, pessoas são curadas, a glória se manifesta no meio da igreja, porque é a Shekinah do Senhor. Mas eu vou indo aí porque o tempo está indo. Quando Deus se manifesta, aí eu vou no versículo 2. Como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Aí ele está dizendo: olha, quando o fogo acende os gravetos, faz a água ferver. Quando a presença de Deus se manifesta, nós somos inflamados, nós somos acendidos. Quando a glória de Deus se manifesta, quando a Shekinah de Deus desce, nós somos inflamados por esse fogo divino. Esse fogo começa a se manifestar na nossa vida. E a função do fogo é iluminar. Começa a trazer luz para a nossa vida. O fogo, ele aquece, o fogo, ele purifica, o fogo, ele alastra, o fogo esquenta. Quando a presença de Deus se manifesta, começa a haver uma purificação na nossa vida. A presença de Deus começa a santificar a nossa vida. Aquilo que não é bom começa a ser expulso pela presença do fogo divino na nossa vida.
O fogo divino ilumina os nossos caminhos, ilumina a nossa vida. O fogo divino, ele aquece a nossa vida. Você torna aquecido, ele alastra. Você é uma extensão desse fogo divino. Aonde a tua presença está, o fogo do céu se manifesta através da tua vida. E aqui está dizendo, o propósito da presença de Deus é sermos inflamados por esse fogo. Nós precisamos de algo extraordinário de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos dessa presença de Deus na nossa vida. Nós precisamos ser inflamados pelo fogo do céu na nossa vida. Nós precisamos que esse fogo desça sobre a nossa vida e nos aqueça, e nos desperte, e nos levante, e nos anime. Nós precisamos desse fogo. Nós precisamos que esse fogo se manifeste. Porque quando esse fogo se manifesta, nós realizamos a obra com entusiasmo. Nós sentimos a coragem, a intrepidez, a ousadia. Quando esse fogo se manifesta, o nosso coração se aquece. Quando esse fogo se manifesta, toda a impureza cai por terra, e a nossa vida se parece com Deus, porque diz a Bíblia: sede santos como eu sou santo. Quando esse fogo desce, ele começa a usar os nossos lábios, a nossa vida, começa a nos dar a graça, a ousadia, traz o calor espiritual no meio da igreja. Quando esse fogo desce, coisas extraordinárias começam a acontecer na nossa vida. Porque é esse fogo que nos anima a estar aqui. É esse fogo que faz as reuniões serem reuniões mais gostosas, mais acaloradas, mais animadas. É esse fogo que desce, que te faz vontade de pular, de levantar as mãos, de falar em línguas, de dar glória a Deus, de dar aleluia, de chorar, de se derramar. Porque quando a presença de Deus desce, esse fogo se manifesta no meio da igreja. Esse fogo começa a aquecer a nossa vida. Você não vem à igreja simplesmente para bater cartão para o pastor te ver. Você faz como o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós estamos tão litúrgicos, né? Aquela coisa, canta um hino, faz oferta, e a irmã canta um hino, e o pastor prega, e dá bênção apostólica, e as coisas vai. Não. Quando o fogo do céu desce, toda a liturgia cai por terra. Quando a glória de Deus desce, há revelações, há manifestações de poder, as coisas começam a se derramar, o Espírito Santo se manifesta na nossa vida, a vitalidade, a ânimo. Você adora com alegria, você adora com prazer, você levanta as mãos e diz: grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. Você pede a presença de Deus, porque esse fogo se manifesta na nossa vida, esse fogo se derrama sobre nós, esse fogo faz as reuniões nossas ser reuniões tremendas e poderosas. Então, quando nós pedimos a presença de Deus, esse fogo se manifesta. Quando desejamos a presença de Deus, Deus se manifesta, aí vem o fogo, aí vem o Shekinah, aí vem a glória do Senhor. Aí você não resiste à presença de Deus. Você adora com alegria, você prega com alegria, você canta com alegria, você serve com alegria, você tem prazer de estar adorando. Você não precisa estar aqui, aonde você está você adora, você louva, você exalta, você se alegra com o sucesso do irmão. Você entende que você é um corpo e um precisa do outro. Nós precisamos uns dos outros e entendemos que o cabeça é Jesus. Ele é o cabeça, Ele coordena, Ele comanda, Ele manda, é Ele que dá ordem na igreja.
a presença, esse fogo se manifesta, e aí coisas extraordinárias começam a acontecer. Aí ele fecha esse texto dizendo que quando esse fogo descer, os inimigos conhecerão o teu nome, e as nações tremerão diante de ti. Aí eu fecho essa palavra. A igreja do Senhor, ela não tem que ser conhecida como simplesmente uma porta que se abre e se fala de Jesus. A igreja tem que ser conhecida como uma igreja que manifesta a glória de Deus. O povo tem que reconhecer que dentro deste lugar há a glória de Deus, que aqui o cego enxerga, que aqui o endemoniado é liberto, que aqui o viciado é transformado e muda a sua vida, que aqui é a melhor escola, o melhor pronto-socorro, o melhor hospital, que aqui é a melhor terapia, que aqui é o melhor consultório, que aqui é o melhor lugar, que aqui que alguém que entra sedento sai transformado. E o texto está dizendo que as nações tremam diante de ti e reconheçam através do teu povo que tu és o Senhor sobre todas as coisas. Aí eu fecho dizendo para você, Deus, Ele quer usar a igreja para fazer a diferença e ser diferente diante dessa humanidade. Nós não somos iguais. Nós somos um povo que muitos consideram como maluco. Um povo falando língua estranha, um povo pulando. Mas eles não sabem que sobre a nossa vida está o poder de Deus, a glória de Deus, o Espírito Santo sobre a nossa vida. E é esse Espírito Santo que nos dá ousadia, que nos dá coragem. Nós precisamos levantar a bandeira e dizer que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, que nós somos luz, que nós somos sal, que nós fazemos a diferença e somos diferentes, que sobre a nossa vida está esse poder que não vem do homem, mas vem do céu, que sobre a nossa vida está a sabedoria que não é humana, mas a sabedoria que vem do céu. Sobre a nossa vida não está um fogo humano, mas um fogo do céu, que jorra na nossa vida e nos dá coragem, e nos dá o ânimo. Nós somos a igreja que faz a diferença numa sociedade, e só vamos fazer a diferença quando o nosso coração se aquecer, quando nós desejarmos e quisermos a presença de Deus. Aí Deus vai manifestar a sua glória, aí Deus vai fazer as coisas acontecerem através da nossa vida. Eu preguei hoje pela manhã na sede, lá em Itaquera, dizendo dos santos na casa de César. Na casa de César, na época de Paulo, era Nero. Nero foi um imperador cruel, que matou, assassinou a sua própria mãe. Mas quando Paulo fala para a igreja de Filipos, ele diz: olha, os santos da casa de César vos saudam. Porque Paulo, ele entendeu que Deus o levou à prisão para pregar para aqueles soldados, que eram soldados do Império Romano. E Paulo, ele entendeu que Deus o levou para aquele lugar. Ele queria ir para Roma, para entrar na igreja e pregar. Deus o levou para Roma, mas ele foi algemado, foi preso. Mas ele entendia que Deus tinha um propósito com a vida dele, porque Paulo era um coração inflamado. Paulo desejava a presença de Deus. Aí quando Paulo sauda a igreja de Filipos, ele fala que os santos da casa de César vos saudam. O que ele quis dizer com isso? Eu entrei num lugar onde havia trevas, eu entrei na casa de César onde havia corrupção, onde havia prostituição, onde havia morte, mas eu entrei lá e o evangelho mudou aquelas vidas, e hoje os santos da casa de César saudam vocês, porque o evangelho mudou o coração de soldados,
de homens que se entregaram para Cristo, porque teve um homem que era sedento por Deus, e aonde ele entrava, o fogo de Deus se manifestava. Quando um homem ou uma mulher é cheia desse fogo, aonde ele entra, o lugar ilumina, o lugar aquece, as coisas acontecem, porque sobre a vida dele há o fogo do céu e a presença poderosa do Senhor sobre a sua vida. Eu fecho essa palavra dizendo para você essa noite: deseje a presença de Deus, queira Deus a cada dia. Entenda que Deus é maior do que a profissão que você deseja, do que a família que você tem, do que os sonhos que você tem, do que os projetos que você tem. A presença de Deus é maior, a presença de Deus é melhor, a presença de Deus deve ser o nosso desejo. E quando há um coração que deseja a Deus, o fogo do céu desce e coisas extraordinárias acontecem. Receba essa palavra ao teu coração, em nome de Jesus.